Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no início dos estudos, ainda fazendo algumas considerações antes de entrarmos realmente na introdução. Gostaríamos de falar um pouco a respeito da pessoa responsável por termos a codificação espírita, o encarnado que codificou, que juntou todas as mensagens dos espíritos e colocou, foi fazendo uma série de recursos que ficou, então, a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, todos nós já sabemos que ele nasceu dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, e desencarnou em 31 de março de 1869 em Paris. Ele estudou em Lyon e também em Verdun, na Suíça, onde ele foi aluno de Pestalozzi, e ele era assim, foi de sofrimentos e sacrifícios a existência dele, porque ele lutou com muitas dificuldades financeiras e também para poder estudar. E ele era assim, para ele, o maior homem, o maior dos homens era Jesus. E ele morreu pobre, e mesmo o mínimo que ele tinha quando morreu foi distribuído para as pessoas que não tinham nada, aquelas pessoas miseráveis da época, né? Que ele viveu mesmo para essas pessoas. E ele foi um mestre, e ele foi o mestre, né, que nos trouxe essas lições do Espiritismo. Ele era poliglota, teve muita instrução, grande inteligência, falava várias línguas, alemão, inglês, italiano, espanhol e outras línguas, né? Tinha grande cultura científica também e outros ramos como da matemática, química, física, gramática, geometria. E ele costumava também curar doentes através do hipnotismo e do magnetismo, que mesmo antes de conhecer o espiritismo, ele era um magnetizador. Ele estudou muito e trabalhou muito com o magnetismo, principalmente para ajudar a aliviar as dores daquelas pessoas que não tinham condição de pagar um médico, às vezes, para curar as suas dores. Ele era educador por excelência, gostava muito de educar tanto crianças como jovens, né, adolescentes, procurava sempre aqueles que necessitavam de aprender. E nós estamos falando do professor Hippolyte antes dele se tornar Allan Kardec. Então ele já era uma pessoa que tinha essas qualidades morais, era uma pessoa séria, né? E ele achava, porque como ele estudou com Pestalozzi, e ele era firme na filosofia de Pestalozzi, que a criança, para aprender, ela tinha que pensar. E nós vemos que tudo isso que ele adquiriu de cultura durante a sua vida, porque quando ele conheceu a doutrina espírita, quando foi revelado para ele pelos espíritos, ele já tinha 50 anos. Então ele já era uma pessoa formada, ele já tinha todas as qualidades necessárias para então estar à frente dessa codificação espírita. E ele achava então isso que tinha que desenvolver para a aptidão de pensar. E foi o que ele fez colaborando com os espíritos para que nós aprendêssemos a pensar, a fé raciocinada, para que pudéssemos entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, ele achava que o pensamento, mais a investigação científica, mais a observação séria,
era que formava um laboratório mais perfeito para a nossa reforma íntima. Olha, então, naquela época, ele achava que pensamento, não só, mas mais a investigação científica, mais a observação séria, isso faria com que desenvolvesse em nós a aptidão, né, para pensar, para a gente poder, então, fazer a nossa reforma íntima, tão falada, né? Então, ele tinha elevada ordem moral, como nós já falamos, né? E sempre, essa ordem moral sempre constituiu o seu caráter de homem de bem, né? Então, com as informações dos Espíritos, ele formou o Livro dos Espíritos, né? Que é o livro básico da nossa doutrina, como nós já falamos, e é um tratado, ou seja, o maior tratado sobre o espírito e a vida espiritual. Porque nas partes do livro do espírito, por exemplo, a parte religiosa vai tratar de Deus, dos atributos, nos explica anjos, demônios, anjos de guarda, gênios, protetores, a prece, a adoração. Então, o Livro dos Espíritos tem uma parte religiosa, tem uma parte filosófica que explica a razão do nosso sofrimento, do nosso destino, a nossa inteligência, o nosso instinto, razão do nosso ser, em suma, o porquê das coisas. Então, essa é a parte filosófica do Livro dos Espíritos. A parte científica nos explica o que é o espírito, a matéria, a formação dos mundos, a pluralidade dos mundos, os seres orgânicos e inorgânicos, os reinos da natureza, os fenômenos, estão então situados na parte científica. Também tem uma parte da etnografia que fala das raças humanas, do povoamento da terra, e nos explica também como era a moral primitiva nos mundos primitivos. Também a parte de biologia fala da vida e morte, reprodução, conservação e destruição dos seres, obstáculo à vida. Como nós estamos vendo, o Livro dos Espíritos, ele é completo, porque ele tem várias partes e várias explicações para muitas coisas que até no momento, do ponto de vista espiritual, a gente não compreendia. Na parte moral do Livro dos Espíritos, a gente vê que mais importante para a gente chegar à perfeição é a moral elevada. É o que nós mais necessitamos. Mas também fala das sanções, das consequências da infração, principais postulados da lei, fala do bem e do mal, fala da dureza e crueldade, mas também fala dos efeitos do amor e da caridade. A parte social está no Livro dos Espíritos, como trabalho, repouso, casamento, poligamia, pena de morte, vida social, família e tantas outras coisas, civilização, liberdade, igualdade, fraternidade. A parte espiritual fala da vida, do espírito, o perispírito, diferentes ordens, progressão. Fala da separação do corpo no momento da morte ou quando desdobramos. E também fala da morte. Fala da reencarnação, dos laços de família, das simpatias, das escolhas das provas. Então, para a gente ver, é um livro que contém quase tudo que a gente necessita, para a gente entender da nossa vida, que não é só essa vida na matéria, que existe o espírito, ele sobrevive à morte do corpo físico. E o frontispício, que é o início, na primeira página, o que quer dizer frontispício?
Porque às vezes tem uns termos meio difíceis que as pessoas falam, nossa, os espíritos têm uns nomes que a gente nem entende. A gente tem que ver a época em que ele foi escrito, né? 1857, 1860, a segunda versão, né? O frontispício é a página de um livro na qual se acham impressas o título da obra, o nome do autor, é a primeira página do livro. Então, nesta primeira página do livro dos Espíritos está escrito: Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, até agora nós estávamos falando do professor Hippolyte, que era aquele professor, cientista, matemático, aquela pessoa de uma grande cultura. Quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele deixa para trás toda a sua carreira de professor, de intelectual, e adota o nome de Allan Kardec, que lhe foi sugerido pelos espíritos, porque numa encarnação distante nas Gálias francesas, ele foi um sacerdote, druida. Então, e ele chamava-se Allan Kardec. Então, os espíritos acharam que para ele desvincular-se daquela vida dele de professor, e ele então assumiu esse nome de Allan Kardec. Então, para nós, da primeira edição do Livro dos Espíritos em diante, ele ficou conhecido como Allan Kardec. Então, como nós já vimos, são duas edições, a primeira em 1857, a outra em 1860, mais completa, com 1019 questões, né? Uma linguagem fácil, acessível, ao alcance de todos, e enfatiza sempre a necessidade da transformação moral. Durante todo esse nosso estudo de O Livro dos Espíritos e de todas as obras básicas da codificação que a gente for estudar, nós vamos sempre enfatizar a necessidade da transformação moral. Porque esse é o papel do Espiritismo, é melhorar a humanidade, é transformar moralmente a humanidade. Então, a introdução do Livro dos Espíritos consta de 17 capítulos, onde ele vai explicando cada capítulo, ele vai falando como surgiu, o que é necessário, porque ele usa aqueles termos. Então, agora nós já estamos preparados para entrar na introdução do Livro dos Espíritos. No capítulo 1 da introdução, esse capítulo 1 trata da origem da doutrina espírita, como que surgiu a doutrina espírita, né? E Kardec fala uma coisa muito interessante: para se designar coisas novas, são precisos termos novos para clareza de linguagem e evitar confusão. Então, ele estava apresentando, os espíritos estavam apresentando, através dele, através de médiuns, mas ele comandando tudo isso, sendo responsável pela coleta daquelas mensagens, organização de tudo isso. Então, os espíritos então estão falando para ele que ele tem que mudar os termos já conhecidos, porque eles estavam passando uma novidade, uma doutrina nova. Então, para se designar coisas novas, são precisos termos novos. Senão, não existiria uma clareza de linguagem, podia dar uma confusão. Então, no primeiro capítulo, vai diferenciar
espiritismo de espiritualismo. Espiritualismo é uma doutrina contrária ao materialismo. O que é materialismo? É tudo só aqui na Terra, tudo material, quando morre o corpo acaba tudo. Esse é o materialismo. Então, o espiritualismo é contrário ao materialismo. Por quê? Porque o espiritualista é quem acredita em algo mais do que a matéria. Então, ele não acha que é só esse corpo, ele não acha que é só essa matéria que existe. Ele acha que existe algo além dessa matéria. Então, esses são os espiritualistas. Para nós termos um exemplo, a maioria das religiões são espiritualistas. As religiões cristãs são espiritualistas. Por quê? Porque acreditam em algo além da matéria. Só que cada uma tem a sua doutrina, os seus dogmas, acredita à sua maneira. Mas são espiritualistas porque já acham que existe algo além da matéria, algo mais do que a matéria, né? Então, Kardec, para não fazer confusão com o espiritualismo ou com o espiritualista, aquele que crê em algo mais além da matéria, ele criou os termos espírita ou espiritista. A gente quase não vê falar esse termo espiritista, mas existe, em alguns lugares eles são ainda usados. Então, o que é o espírita? Ele crê na existência dos espíritos. Mas é só isso? Crê na existência dos espíritos? Não. Ele crê nas suas comunicações com o mundo visível. Os espíritos estão no mundo invisível a nós. Então, quem é espírita crê na existência desses espíritos, que não é só esse corpo, que nós sobrevivemos à morte desse corpo, continuamos a nossa vida no plano espiritual. Esse é o espírita. E também acredita que pode haver uma comunicação entre o mundo invisível e o mundo nosso material. Esse é o espírita. Então, daí nós vamos definir o que é o espiritismo. O que é o espiritismo? É uma doutrina que tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível, porque os espíritos são seres do mundo invisível. Então, o Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina espírita como uma especialidade. Quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, especialmente nós estaremos estudando a doutrina espírita. Mas ela também contém a doutrina espiritualista como generalidade. Por quê? Porque todo espírita é espiritualista. Todo espírita, ele não é materialista. Portanto, ele é espiritualista. Agora, vejam bem, nem todo espiritualista é espírita. Porque para ser espírita, a gente tem que crer na existência dos espíritos e nas suas comunicações com o mundo invisível, com o mundo material, do mundo invisível com o mundo material. Por exemplo, a doutrina católica, ela é uma doutrina espiritualista, porque ela crê que a alma continua viva, mas ela não crê na comunicação dos espíritos. Então, ela não é uma doutrina espírita, ela é espiritualista. Deu para entender, né? Então, o Livro dos Espíritos contém essas duas, a doutrina espírita como especialidade, que é o objetivo, né, do livro, mas
está aí inclusa também a doutrina espiritualista como generalidade, porque como eu falei, todo espírita é também espiritualista. Por isso que Kardec colocou no cabeçalho do Livro dos Espíritos filosofia espiritualista, que é uma filosofia que acredita em algo mais do que a matéria. Daí nós vamos especificando na doutrina espírita, além de acreditar em algo mais, acredita na existência dos espíritos, acredita na sua comunicação com o mundo material. Então, nós aí encerramos o primeiro capítulo da introdução do Livro dos Espíritos e vamos entrando no segundo capítulo, que trata da alma. Trata da alma, do princípio vital e do fluido vital. Vejam bem que são termos novos que estão aí aparecendo. Fluido vital, princípio vital. Então, Kardec fala nessa introdução, nesse segundo capítulo, que existem diferentes opiniões em razão da aplicação particular que cada um dá a esse termo alma. Cada um fala que a alma significa alguma coisa. Por exemplo, no materialismo, aqueles que acreditam só nessa nossa vida aqui, só na matéria, extinguindo a matéria, não existe mais nada, como é que eles veem o que é alma? Eles acham que a alma é o princípio da vida material e orgânica. Então, para o materialista, se eu falo alma, ele pensa no princípio da vida material e orgânica, porque ele acha que acabando essa vida orgânica, essa vida material, não existe mais nada. E ele acha que a alma não tem existência própria e acaba com a vida. Quando a vida material acaba, a alma também acaba. Então, a alma seria um efeito da matéria e não uma causa. Essa é a ideia que os materialistas têm da palavra alma. E no panteísmo, que é um tipo de filosofia onde é o princípio eles acham que a alma é o princípio da inteligência. Então aí eles já estão achando de uma forma diferente que a alma é o princípio da inteligência. É um agente universal, da qual cada ser absorve uma certa parte. Vamos dizer que existiria uma alma do mundo, uma alma muito grande, e cada ser absorve uma certa parte, né? Então, essa alma universal, para o panteísmo, seria Deus. E cada ser seria um fragmento da divindade. Então, nessa teoria do panteísmo, cada ser existente absorve uma parte da divindade, um fragmento da divindade, e quando acaba a matéria, a gente volta para o todo do qual nós saímos. Então, nessa doutrina não existe assim individualidade da alma. Eu, nessa encarnação, sou Claudete, quando eu chegar no mundo espiritual, eu não tenho mais noção de quem eu sou, porque esse fragmento que eu tinha, um entendimento de inteligência, voltou para o todo universal. Essa é a doutrina do panteísmo. Kardec está explicando todas as noções de alma, sabe por quê? Ele vai usar muito essa palavra durante todo esse livro. Então, ele quer deixar claro como ele vai usar. Então, ele está expondo como que o materialismo vê, como que o panteísmo vê, como que o espiritualismo vê a alma. O espiritualismo já vê a alma como um ser moral,
distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Então, no espiritualismo já é muito diferente do que o materialismo e o panteísmo têm como noção do termo alma. Porque para o espiritualismo, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, ou seja, existe se existia matéria ou se não existia matéria, existe do mesmo jeito. Conserva a sua individualidade. Cada um, quando chega no plano espiritual, se reconhece como quem viveu a última encarnação. Então, é uma individualidade após a morte. Então, nesse caso, a alma seria causa e não efeito. Ela não é um efeito da vida orgânica, mas ela é uma causa para que a vida orgânica exista. Dá para entender, então, como Kardec fez esse estudo para poder nos elucidar a linguagem que ele vai usar, que os espíritos trouxeram para ele e que ele meticulosamente estudava para poder passar de uma maneira bem tranquila para nós. E o espiritismo, o que ele acha de alma? É um ser imaterial, ou seja, não é material, individual, assim como o espiritualismo acha, individual, conserva a individualidade após a morte, né? E reside em nós e sobrevive à morte do nosso corpo. É isso que o espiritismo tem como ideia de alma. Existem outras ideias sobre a alma. Por exemplo, o princípio vital. O que é o princípio vital? Eles acham que a alma é o princípio da vida orgânica, comum a todos os seres vivos, pois pode haver vida sem faculdade de pensar. A planta, por exemplo, não pensa, e ela é um ser vivo. O princípio vital é uma faculdade da matéria, não tem nada a ver com o espírito, um efeito que se produz achando-se a matéria em determinadas circunstâncias. Isso chama-se princípio vital. Então, é uma outra ideia sobre alma. Vocês estão vendo por que ele quis fazer essa distinção? E ele explica também o fluido vital como sendo a alma reside em um fluido universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Esse é o fluido vital, que nos dá a vida orgânica. Mas, então, para algumas pessoas, esse fluido vital é que relaciona-se com a palavra alma. Então, para a gente ver que Kardec foi muito, assim, conciso, ele foi muito, assim, feliz quando ele faz essas diversas diferenças. Por quê? Porque nós vamos usar muito, nós vamos ver muito essa palavra aparecendo durante a doutrina, durante o Livro dos Espíritos, esse estudo. E ele quis, então, dizer como nós trataremos alma. Nós trataremos a alma como um ser moral, como um ser independente da matéria, que conserva a individualidade após a morte, é um ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive à morte do corpo. É desta maneira que nós vamos entender a alma durante esse estudo do nosso Livro dos Espíritos. Então, hoje nós estamos encerrando esse estudo. Voltamos, então, no próximo programa, trazendo a continuidade da introdução do Livro dos Espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.